Anche muri di questa città mi pare. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem. Chegamos, então, à semana de provas da nossa segunda avaliação de Direito Constitucional. Então, hoje é a nossa revisão e na quinta-feira teremos aí a nossa prova. A prova terá o mesmo formato da primeira prova, né? Serão 10 questões, todas de múltipla escolha, marcar X, e vai ser feita lá pelo Google Forms. E aí, na quinta-feira, um pouquinho antes das 8h30, eu venho para cá, para essa reunião do Zoom, só para passar os informes, e depois, aí às 8h30, eu mando pelo sistema o link da prova. Vocês vão fazer por lá, e aí, no horário das 8h30 até as 10 da noite, vocês fazem a prova e mandam lá pelo próprio Forms. E eu fico acompanhando por aqui, do mesmo jeito que fizemos a primeira prova. Hoje, então, é o dia da nossa revisão, então vamos pegar aqui algumas questões. Eu mandei ontem para o sistema, não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada, mandei algumas questões, e também tem um exercício que vocês fizeram, né, entregaram lá na quinta-feira, então vamos dar uma olhada nesses pontos aqui na noite de hoje, para eu liberar vocês também, né, para o restante aí das atividades da semana, né? Então vamos começar aqui pela atividade, né, de Direito Constitucional, a terceira, que vocês entregaram na quinta-feira passada. Tinha aqui essas 4 questões, então vamos dar uma olhada nelas, para a gente ir respondendo e lembrando aqui também dos assuntos que vimos para essa segunda prova. Lembrando que os assuntos dessa segunda prova começam lá com a Constituição de 1967, depois pega lá todo o assunto de supremacia da Constituição, constitucionalismo, poder constituinte e também direitos fundamentais, que foi a parte que vimos, né? Terminologias, conceito e características. Até aí, né? O restante de direitos fundamentais fica para o próximo ano, que aí vocês vão aprender mais coisas, né? Aprofundar os estudos em direitos fundamentais no terceiro período. Então, no exercício aí a gente teve essa primeira questão, que foi o concurso do Ministério Público do Amapá, de promotor substituto, já deste ano de 2021. E aí era uma questão, né, com 3 assertivas para apontar qual delas está certa aí, qual a sequência estaria certa. Então, a respeito das normas constitucionais, julguem os itens a seguir. A primeira lá, toda norma constitucional goza de eficácia jurídica. Como a gente viu, né, existe a diferença entre eficácia e efetividade. Quando se fala em eficácia, fala-se da questão abstrata, e a nível abstrato, né, a nível teórico, toda e qualquer norma jurídica tem eficácia. Então, as normas constitucionais também têm eficácia jurídica, que seria a eficácia estrito sensu, né, em sentido estrito.
Já a efetividade, que seria a eficácia social, essa é abordada, né, essa é vista na prática, na visão concreta, se realmente as normas estão sendo ali obedecidas e seguidas, tanto pela sociedade quanto pelas instituições, né, pelos órgãos governamentais, pelos poderes. Aqui, no caso, a assertiva está tratando apenas da perspectiva abstrata, teórica. Então, a nível teórico, realmente toda norma constitucional tem eficácia. Lá, aquela classificação lá do José Afonso vai ser incluída ou como eficácia plena, ou eficácia contida, ou eficácia limitada, que é o que tratam as outras duas assertivas aí, né? Então, a primeira aqui está certa, a segunda, normas de eficácia plena, independem de regulamentação para surtirem efeitos. Certo também, a gente viu que na classificação do José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena não precisam de lei regulamentadora. Então, por elas não precisarem de lei regulamentadora, elas não dependem dessa regulamentação para surtir, para produzir efeitos. Então, a segunda também está certa. Já a terceira, normas de eficácia limitada têm eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida. Não, né? A eficácia limitada é eficácia limitada, não entra nessa classificação da eficácia plena. As normas de eficácia limitada, como a gente viu, são as que precisam obrigatoriamente de uma lei regulamentadora para poder produzir efeitos e para poderem ser aplicadas. A terceira está errada. Então, na nossa sequência aqui, o que aparece como alternativa certa é a letra C. Apenas os itens 1 e 2 estão certos, né? Por essas razões que eu falei aqui. Já na segunda questão, foi um concurso de defensor público da Bahia, deste ano, e aí a questão trata do neoconstitucionalismo. Por neoconstitucionalismo, entende-se, letra A, as normas constitucionais que se originam das expectativas sociais quanto ao regramento estatal em relação às liberdades. Letra B, a liberdade de interpretação do texto constitucional com o objetivo de lhe dar eficácia, afastando-se da característica retórica em busca do seu caráter axiológico. Letra C, a ênfase ao caráter hierárquico da norma, seu aspecto eminentemente superior em grau de importância formal. Letra D, a efetivação de um Estado democrático de direito por meio da aplicação de normas formalmente constituídas por processo legislativo diferenciado. E a letra E, o fortalecimento do caráter normativo retórico e histórico dos textos constitucionais, visando sua supremacia no ordenamento jurídico. Boa noite. Boa noite. E, então, nessa segunda questão, acaba que a alternativa correta é a letra B, já que o neoconstitucionalismo traz essa maior liberdade de interpretação do texto por parte lá dos juízes, né, principalmente dos ministros das cortes superiores. O objetivo disso é dar uma maior eficácia e efetividade a essas normas constitucionais e afastando-se do caráter retórico para que se busque o caráter axiológico, ou seja, para o valor dessas normas, né, para a inserção dos valores nessa interpretação das normas. Como a gente já viu aqui, os valores principais são ética, moral e justiça, não vistos numa perspectiva subjetiva, mas numa perspectiva objetiva, do ponto de vista daquilo que a sociedade como um todo entende como ético, moral e justo, e não o que eu penso ou o que você pensa individualmente, né? A segunda letra, B de bola. Aí as outras duas questões eram para vocês argumentarem, né? E aí para vocês explicarem aqui, no caso da terceira questão, as características do novo constitucionalismo latino-americano, a adoção do modelo de bem viver e a busca pela decolonização da sociedade. Quando se fala lá no modelo de bem viver, é aquela ideia, né, que vem dos povos indígenas, dos nossos povos originários, de que nós somos parte integrante do cosmos, ou seja, a natureza, né, faz parte, nós somos seres integrantes, né, parte integrante da natureza, e a natureza não está subordinada a gente, né? Nós estamos fazendo parte da natureza. Isso é uma mudança de pensamento muito interessante, porque aí a gente supera aquela visão de que os animais, né, as árvores, o ecossistema, né, o meio ambiente como um todo está para nos servir. Não, nós somos uma parte desse grande, né, ecossistema, uma parte desse grande sistema que nós chamamos de natureza. E aí vem a questão da mãe natureza, da Pachamama, e dos direitos que são colocados para a natureza.
nos países que adotam esse modelo, né? Então, o modelo do bem viver passa por isso, né? Por essa visão diferente de que nós não somos aqui o centro, né, do universo, nós não somos o centro do mundo. Nós fazemos parte da natureza, nós somos parte integrante de algo muito maior que é a natureza, né, desse sistema todo que rege o nosso planeta. E a questão da decolonização, né? A decolonização é a segunda descolonização. A primeira foi lá política, né? Quando a gente se tornou independente de Portugal, por exemplo, né? E aqui os nossos vizinhos se tornaram independentes da Espanha. Mas tem a outra decolonização, que é essa aí que a questão pede, que é de natureza social, de natureza cultural, ou seja, uma independência maior agora dos países latino-americanos, justamente para tentar valorizar mais a sua própria cultura, né, as suas próprias tradições. Essa é uma ideia que é muito forte na base do novo constitucionalismo latino-americano. E na quarta questão era para explicar as características do poder originário, né, autonomia, incondicionalidade, a gente viu isso na aula passada, né? Autonomia, ou seja, o poder constituinte não deve subordinação a nenhum outro poder, muito pelo contrário, né? O poder constituinte é o poder máximo, então são os outros poderes que devem subordinação ao poder originário. E quanto à questão da incondicionalidade, a gente viu isso também na aula passada, isso trata da questão de que o poder constituinte não está subordinado, o originário, né, não está subordinado a nenhuma condição prévia para o seu exercício. Então, mesmo que exista uma lei, uma emenda constitucional que estabeleça algumas regras básicas, né, o poder constituinte originário, quando ele está ali funcionando, ele não está obrigado a seguir essas normas, porque ele é o poder supremo e quem vai criar as regras do jogo é ele próprio, né? É o próprio poder originário que cria ali os meios para que ele funcione e para que ocorra a elaboração da Constituição, né? Da nova Constituição. Então, basicamente era isso, né? Aqui, em linhas gerais, né? Que deveria ser respondido nessas questões aqui do exercício, né? Que vocês fizeram e entregaram aí na quinta-feira passada. Passando agora para a revisão, aí a gente tem algumas questões, né, que eu separei para vocês, questões de concurso, mostrando alguns pontos que a gente abordou aqui durante as nossas aulas. Então, vamos dar uma olhada nas questões, e aí, quem teve tempo de responder, a gente faz aquela mesma dinâmica da revisão para a primeira prova. Vocês podem ir colocando aí as respostas no chat, né, para a gente ver e conferir aí, medir, né, como é que está o nível de estudo de vocês até agora, né, porque ainda tem até quinta-feira para revisar tudo. E aí para a gente ver se vocês estão acertando, se estão errando. A hora de acertar e principalmente de errar é agora, né? Porque aí dá para recuperar e estudar o que errou para na prova não cometer o mesmo erro. Eu estou ciente, né? Tem gente que não está conseguindo entrar. Vai tentando com a senha. É que a senha eu só modifiquei alguns minutos antes, então pode ser que alguém tenha tentado entrar e ainda estava a senha antiga. Então, reinicia lá o Zoom e tenta entrar novamente, que aí pode ser que... Eu não sei se o Zoom tem uma quantidade máxima de tentativas, né? Mas aí tenta de novo, coloca a senha certinha, como eu coloquei lá no sistema para vocês, que agora vai entrar. Tanto é que já tem aqui 16 pessoas, comigo 17, né? Então, já está funcionando direitinho. Bom, aí a primeira questão que eu trouxe para vocês foi da Defensoria Pública do Estado de Roraima, concurso desse ano já, concurso de defensor público. Então, vamos ver aí o enunciado e a gente vai ver qual é a resposta que se encaixa no enunciado. A modificação constitucional em que não há vontade de alterar o texto, mas é reflexo da sociedade sobre a qual este incide, é conhecida como: letra A, reforma constitucional; B, concordância prática constitucional; letra C, revisão constitucional; letra D, mutação constitucional; ou letra E, interpretação constitucional. Quem respondeu a questão aí já, quem já tinha dado uma olhada,
indica, por gentileza, qual foi a alternativa, e quem não viu, dá uma olhada agora e tenta ver qual seria a alternativa. Coloca aí no chat que a gente vai conferir as respostas. Lembra que eu falei disso no finalzinho, né, do assunto de poder constituinte, que existe essa forma de modificação do texto, da interpretação, na verdade, da Constituição, né, mas sem necessidade de mudança do texto. E quem faz isso é o Supremo, né, Tribunal Federal. Exatamente. Então, a resposta aí é a letra D de dado, né? É a mutação constitucional, porque cabe ao Poder Legislativo fazer as mudanças de texto, ou seja, a reforma constitucional, a revisão, né? Mas nesse ponto específico, né, o nome que é dado pela doutrina para esse fenômeno é mutação constitucional, porque aí é a mudança da interpretação da Constituição sem necessidade de mudança do texto. Lembra lá daqueles exemplos que eu dei, né? Do da união homoafetiva, né, que houve a interpretação do Supremo para trocar, né, a interpretação do homem e mulher por pessoas. Isso não mudou no texto, até hoje, se você abre a Constituição, vai estar lá a união estável, o casamento é entre homem e mulher, mas a interpretação hoje é ampla e aí troca-se, né, no lugar de homem e mulher, leia-se pessoas, mas não se mudou o texto. E assim também se fez em outras situações, como na greve lá dos servidores civis que foram incluídos como agentes de segurança pública. Não houve a inclusão dos policiais civis, dos federais, nessa categoria. Mas, mesmo assim, né, lá pela interpretação mais ampla dada pelo Supremo, hoje, essas categorias não podem entrar em greve, tal como os militares também não podem. Então, são alguns exemplos que aparecem aí que entram nessa configuração, certo? E aí, nesses casos, não há a mudança do texto constitucional. O texto segue igual, mas aí há a mudança de interpretação. E aí quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro. E na origem dessa teoria, né, dessa prática, os Estados Unidos também levam a essa prática tem essa prática a partir da Suprema Corte norte-americana. Então, aqui, letra D de dado, primeira questão, certo? Segunda questão foi também um concurso desse ano, de delegado de polícia lá no Paraná. O poder constituinte e o poder de reforma constitucional são dois dos temas mais relevantes do direito constitucional. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Diante de grande necessidade, a Constituição Federal poderá ser emendada durante a vigência de estado de sítio e de estado de defesa. Letra B. Em seu exercício, o poder constituinte estadual deve reproduzir integralmente as disposições da Constituição Federal a respeito de direito, deveres e organização da ordem social. Letra C. A proteção ao direito adquirido resguarda o direito do titular em face de tentativas de violar esse direito, sejam elas do poder constituinte ou do poder de reforma da Constituição. Letra D. Mais da metade das assembleias legislativas podem propor uma emenda à Constituição, se houver a manifestação da maioria relativa de cada uma delas. E letra E. A proposta de emenda à Constituição rejeitada pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, se houver a concordância da maioria absoluta da Casa. Então, nesse caso aí, dessa segunda questão, qual é a alternativa correta? O que é que vocês dizem aí? Mais alguém vai
Vai dar aí sua resposta? Essa questão acabou colocando muitas situações aí, mas, na verdade, a resposta é bem mais simples, né? Acaba sendo mesmo a letra D de dado, né? Essa questão aí relacionada a quem pode ter a iniciativa da PEC. Então, quem pode propor emenda à Constituição? A gente viu isso, né, na aula passada também. Pode ser lá senadores, deputados ou deputados, né? O presidente da República e, no caso das assembleias, a gente tem aí mais da metade das assembleias, né? E em cada uma delas tem que haver a maioria, a manifestação da maioria relativa. Não precisa ser a maioria absoluta, ou seja, é a maioria daqueles deputados estaduais que estejam presentes, né, naquela sessão. Então, acaba sendo a letra D a alternativa certa. Lá na letra A, a gente viu que não é possível, em nenhuma hipótese, emendar a Constituição durante estado de sítio ou estado de defesa. Na letra B, a questão relacionada à ordem social, existe a possibilidade de que as constituições estaduais tratem da ordem social de uma maneira um pouco diferente, até porque existem necessidades regionais, né, locais de cada estado em relação a esse ponto, né? No caso da proteção ao direito adquirido, essa proteção ao direito adquirido, teoricamente, ela estaria ali resguardada diante do poder de reforma, mas não do poder constituinte, né, que seria aí a visão mais ampla, que poderia ser até do originário. Não, né, porque o poder originário pode tirar direitos já adquiridos, já que ele pode mexer em tudo, né, na Constituição. E a gente viu isso que na letra E, né, a proposta de emenda rejeitada, ela só pode ser apresentada na sessão seguinte, ou seja, no ano seguinte, não na mesma sessão legislativa, apesar de que o Eduardo Cunha, eu citei aquele caso, né, que ele driblou a Constituição, mas foi uma iniciativa claramente inconstitucional, e não é à toa que essa emenda, né, essa proposta de emenda que ele driblou a Constituição, não foi para frente, até hoje está lá encalhada no Senado. Aí tem que tentar entrar, tem que reiniciar o Zoom deles, porque está funcionando aqui direitinho, né? Tem que tentar mais uma vez. E tentando aí, tá? Qualquer coisa, a aula fica sempre gravada, né? Amanhã vai estar lá disponível para quem perdeu esse trechinho, dá uma olhada lá no YouTube e assiste. Tá aqui a resposta da segunda questão, letra D de dado. Terceira questão, outro concurso da Defensoria de Goiás agora, né? Defensor Público de Goiás. Desse ano também. A Constituição Federal traz espécies de limitações ao poder de sua reforma, que são conhecidas pela doutrina como limitações expressas e limitações implícitas. A respeito das limitações expressas, essas se subdividem em: letra A, intangíveis, formais e informais. B, circunstanciais, materiais e formais. C, intransponíveis, temporárias e materiais. Letra D, imateriais, formais e transitórias. Letra E, imutáveis, concretas e abstratas. E aí, quais são as limitações ao poder de reforma, segundo essa questão? Qual delas, qual sequência aí está correta? Pois é, né? Nessa sequência aqui que a gente está vendo da questão, a alternativa correta é a letra B de bola, né? A gente viu que podem existir 4 tipos de limites ao poder derivado: os
limites temporais, circunstanciais, materiais e formais, né? Nessa questão, os temporais não apareceram, mas isso não quer dizer que está errado, está certo, né? Só estaria incompleta. Ou para o contexto da questão não está incompleta, não, né? Só apresentou aí aquilo que seria necessário. Até porque, como eu disse a vocês, no caso do Brasil, né, e está falando da Constituição Federal, no caso do Brasil não tem limite temporal estabelecido pelo poder originário na nossa Constituição. Então, levando-se em consideração isso, não tem aí por que aparecer o temporal, tá certo? Então, nesse caso, né, os limites estabelecidos pela nossa Constituição são esses três da letra B de bola. Circunstanciais, né, que eu falei lá, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Enquanto essas circunstâncias estiverem existindo, não é possível fazer emendas, nem votar, nem nada. No caso dos materiais, são as cláusulas pétreas, o núcleo essencial, aquilo que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e os limites formais que estão espalhados ali pelo artigo 60, né, são as formalidades necessárias para que se faça emendas. E se essas formalidades não forem obedecidas, essa emenda pode ser considerada inconstitucional. Então, na terceira questão, estamos aí diante da alternativa correta, que é a letra P de bola, os limites circunstanciais, materiais e formais, certo? Aí temos a quarta questão, outro concurso de delegado de polícia agora do estado do Pará, desse ano também. Segundo a doutrina, o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para a implantação de um Estado democrático social de direito. São características do neoconstitucionalismo, exceto, então vamos procurar aí, qual dessas alternativas está errada. Letra A, encolhimento da justiça distributiva. Letra B, positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais. Letra C, inovações hermenêuticas. Letra D, densificação da força normativa do Estado. E letra E, onipresença dos princípios e das regras. Então, na visão de vocês, qual seria a alternativa errada nessa questão? Qual delas não se identifica com o neoconstitucionalismo? Isso mesmo, né? O encolhimento da justiça distributiva. Quando se fala em justiça distributiva, está se falando mais daquela questão relacionada aos direitos sociais, né? Então, de se distribuir melhor a justiça, né, para que mais pessoas tenham acesso aos direitos, para que mais pessoas possam usufruir dos direitos fundamentais, que é uma marca do neoconstitucionalismo, né? O maior acesso aos direitos e tudo mais. Então, o neoconstitucionalismo veio justamente para garantir, como está no enunciado, o Estado democrático social de direito. E para isso é preciso ampliar a visão de justiça distributiva e não encolher. Então, o erro da alternativa está aí, né? No encolhimento. Porque, na verdade, o que se busca com o neoconstitucionalismo é a ampliação dessa visão distributiva de justiça, justamente para que mais pessoas tenham acesso aos direitos sociais, direitos fundamentais e, especialmente, direitos sociais. As outras alternativas estão corretas, né? Então, o neoconstitucionalismo busca positivar e concretizar os direitos fundamentais, né? O elenco de direitos fundamentais. A letra C traz as inovações hermenêuticas, ou seja, a utilização dos novos métodos de interpretação constitucional. Isso realmente está certo, né? É uma marca do neoconstitucionalismo, é a marca do neopositivismo, né? Que é a corrente do positivismo que está ali predominando nessa fase do constitucionalismo. A letra D, a densificação da força normativa do Estado, né? A gente viu que uma das bases do neoconstitucionalismo é a questão da força normativa da Constituição do Conrad Hesse, e isso implica numa força maior para o Estado, né? Então, o Estado tem maior poder para determinar ali as normas e tudo mais, né?
E na letra E, a onipresença dos princípios e regras, ou seja, princípios e regras estão presentes ali em todo momento nesses ordenamentos jurídicos que adotam o neoconstitucionalismo e, muito mais do que as regras, né, as normas jurídicas gerais, também temos os princípios que expressam ali os valores fundamentais da sociedade. Tem aqui mais um relato, né, de que os alunos estão com dificuldade, né, os colegas estão com dificuldade para entrar, mas estão entrando, né? De vez em quando vai aparecendo mais um aqui e vai entrando. Já tem 18, né? Vão tentando aí. Daqui a pouco vai parar também essa primeira parte, né? Acho que esse probleminha vai passar. Aí na segunda parte já vai estar melhor. Creio eu. Às vezes o Zoom dá esse probleminha também para conectar, mas vão tentando aí. Então, aqui a alternativa a errada, no caso, é a letra A, né, a do encolhimento da justiça distributiva. Aí vale sempre a dica, né, antes de passar para a próxima questão, vale sempre a dica, então, na prova quinta-feira, como em qualquer outra prova dessa natureza, tenham muita atenção ao enunciado, né? E marquem a alternativa que está sendo pedida pelo enunciado. Então, antes de marcar definitivamente, olha de novo para ver se o enunciado está pedindo a alternativa certa ou a errada, né? E aí nos concursos, às vezes aparece assim, quando é errada vai aparecer, né? Exceto, a incorreta e tal, mas quando é a questão correta, geralmente não aparece. Aí vai só lá perguntar, né? Isso aqui está de acordo com... E aí, realmente, a gente tem que presumir que é a correta, né? Às vezes aparece também, marca a única opção certa. Então, cuidado com o enunciado, porque ele é que é determinante para você apontar qual é a alternativa, se é a certa, se é a errada, para você não perder uma questão de graça, né? Porque só errou ali por ter se atrapalhado na leitura do enunciado. Então, muita atenção a isso, é a dica para sempre, né? Não só para a prova de quinta-feira, mas também para as outras provas de concurso, como essa aí, né? Essas que eu estou mostrando, e exame de ordem mais à frente, né? Que vocês vão fazer, quem quiser seguir a carreira da advocacia. E daqui a pouco vocês vão fazer prova de estágio também, e as provas, os exames seletivos, né? Os processos seletivos são com provas, como concursos também. Então, sempre é bom ter essa atenção para não cometer esses erros, né? Pronto, agora tem mais gente entrando, já tem 22 agora. Próxima questão é a leitura desse texto, e aí depois a gente vai responder com base no texto. Esse texto é de um autor que eu particularmente gosto bastante, né? Um grande constitucionalista brasileiro, o gaúcho Lênio Luiz Streck. O título do texto, Contra o Neoconstitucionalismo. Quem conhece o Lênio Streck sabe que ele tem severas críticas ao neoconstitucionalismo, mas vamos ver o que é que tem aí no texto, vamos ler juntos o trechinho do texto do Lênio Streck. Torna-se necessário afirmar que a adoção do nomen iuris, neoconstitucionalismo, certamente é motivo de ambiguidades teóricas e até de mal-entendidos. Reconheço, porém, que, em um primeiro momento, foi de importância estratégica a importação do termo e de algumas das propostas trabalhadas pelos autores da Europa ibérica. Isso porque o Brasil ingressou tardiamente nesse novo mundo constitucional, fator que, aliás, é similar à realidade europeia, que, antes da segunda metade do século XX, não conhecia o conceito de constituição normativa, já consideravelmente decantada no ambiente constitucional estadunidense. Portanto, falar de neoconstitucionalismo implicava ir além de um constitucionalismo de feições liberais, que no Brasil sempre foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários, em direção a um constitucionalismo compromissório, de feições dirigentes, que possibilitasse em todos os níveis a efetivação de um regime democrático em terra brasilis. Então, lido o texto do Lênio Streck, agora vamos à questão. Essa foi uma questão, né, do Conselho Regional de Odontologia, de advogado, né, do Conselho, desse ano, feita pela Quadrix, lá do estado de Goiás. Com base nos princípios apontados pela doutrina como característicos de um neoconstitucionalismo brasileiro, marque a opção certa. Letra A. Embora a doutrina sustente ser o neoconstitucionalismo refratário a voluntarismos e personalismos, sua base axiológica, inspirada em uma teoria da justiça, não raro é cooptada por discricionariedades
arbitrariedades e ativismos. Letra B. Os reflexos do neoconstitucionalismo sobre a interpretação constitucional revelam princípios instrumentais como o da supremacia da dignidade da pessoa humana. Letra C. O pós-positivismo é um marco filosófico do neoconstitucionalismo e advoga em favor de uma leitura moral e metafísica do direito, em detrimento de uma legalidade estrita. Letra D. O modelo normativo do neoconstitucionalismo é deontológico, com alta carga moral e com uma ideologia voltada para a implementação dos valores éticos de uma dada sociedade. E letra E. Uma das marcas do neoconstitucionalismo é a busca por concretizar direitos fundamentais e, assim, implantar um Estado democrático liberal de direito. Então, lido lá o texto do Lênin Streck, e com base aqui nas alternativas, qual delas seria a alternativa certa? Letra A, B, C, D ou E? Questões assim têm um nível de complexidade um pouquinho maior, né? Porque precisa associar lá o texto com o enunciado, mas são questões que também são possíveis de ser respondidas. Aqui a alternativa certa é a letra A, né? Porque ela está de acordo com o texto lá do Lênin Streck, que faz as críticas ao neoconstitucionalismo nesse seu momento atual. Então, embora a doutrina sustente seu neoconstitucionalismo refratário a voluntarismos e personalismos, sua base axiológica, né, de valores inspirada em uma teoria da justiça não rara é cooptada por discricionariedades, arbitrariedades e ativismos. Acaba acontecendo isso, infelizmente. É um dos riscos aí dessa interpretação mais aberta. É possível que, volta e meia, a gente veja os juízes, né, tendo decisões discricionárias. Às vezes até pode acontecer alguma decisão arbitrária e pode surgir o ativismo, né, que é tão criticado, o chamado ativismo judicial, que em alguns momentos é necessário, é interessante, mas em outros acaba retrocedendo. E aí, trazendo retrocessos, não está se levando adiante as propostas principais da Constituição. Então, em alguns momentos, o ativismo gera problemas, atritos com a própria ideia de Constituição normativa e de progresso, né? De evolução dos direitos fundamentais. Então, acaba que aqui é a letra A, a alternativa correta. A letra B trata de um princípio da supremacia da dignidade da pessoa humana. Esse princípio não existe, né? A dignidade é um princípio que rege os direitos fundamentais, mas não é um princípio que está acima dos outros. É um dos princípios constitucionais. O pós-positivismo não advoga a favor de uma leitura moral e metafísica. Como eu disse a vocês, o pós-positivismo, né, o positivismo, ele está ali buscando, né, uma interpretação da lei, da norma jurídica junto com valores, mas não está afastando a lei, né, não está afastando a aplicação das normas jurídicas. Isso não é o objetivo do neopositivismo. O modelo normativo do neoconstitucionalismo ele é axiológico, né, sempre buscando os valores, né, a inserção dos valores junto com as normas jurídicas, então não é deontológico. E, finalmente, aqui, como já tinha sido apontado numa questãozinha agora há pouco, né, o objetivo é o de implantar o Estado democrático social de direito, e não liberal. O modelo liberal é o anterior a esse modelo do neoconstitucionalismo. Por essas razões, então, a alternativa correta nessa quinta questão é a letra A. Vou agora para aquele intervalo, né, para poder gravar essa primeira parte da aula, e aí espero que na volta, né, todo mundo entre sem nenhum probleminha, né?
Então, me esperem aí, já já eu volto para a gente responder as questões restantes da revisão. Até já.